da linguagem formal, né? Da língua, da estrutura, mas também de aspectos da pragmática, das relações sociais, né? Onde E é que como fica aí isso nesse é, de certa forma, elástico, né? É. Isso é bastante elástico, digamos assim. Tem essa característica de estender, né? É muito interessante. Acho que foi isso aqui. Mas no meu TCC eu decidi que não vou trabalhar nada relacionado à linguística, porque há muitos anos, né? Estudo só isso, quero estudar uma coisa diferente. Vou dar os ares, né? De maternidade, nesse viés, né? Sobre parentalidade, na verdade, assim, mais amplo, né? Então, Excelente. Já está escolhendo o tema do TCC. pois é. porque pensei assim até em trabalhar, né, linguística e psicanálise, mas eu acho que se eu quero adentrar outra área, né, é interessante fazer o TCC em uma área totalmente distinta. E assim, há alguns anos, desde que eu virei mãe, que eu venho estudando sobre parentalidade, né, sobre maternidade, a própria Vera Iaconelli, né, os próprios conceitos assim lacanianos, né, sobre família, né, nesse conceito mais estendido de família. Então, é algo que eu tô lendo há uns anos, acho que vale um artigo, né? Excelente, excelente. Muito bom ver você iniciando a formação e já pensando, né? Posteriormente, já pensando ali no TCC. Isso é excelente. Perdão, gente, só um minutinho.
Oi, pessoal, retornando, desculpe, tive que atender essa ligação, né? Era, de certa forma, urgente. Bom, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de 2025 do Grupo de Estudos Um Chá com Freud. Esse ano, iniciando com o livro de Freud, né, A Interpretação dos Sonhos, vendo aqui a turma entrando em peso, muita gente aqui interessada, né, no o livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos. Deixa eu abrir aqui os slides para a gente conversar sobre os apontamentos aqui. A proposta, né, desse grupo, mais uma vez enfatizando, é a discussão mesmo, né? E aí é interessante que vocês tragam suas anotações também, para a gente fazer essa conversa, né? Não é uma aula, não estou aqui para dar uma aula, eu trago os meus apontamentos em slides, mas no dia que vocês quiserem, olha, eu quero trazer os meus apontamentos aqui, a gente faz sem problema, tá certo? Podem ficar à vontade. Os slides estão dando boneco aqui, peraí, só um minutinho. Agora vai dar certo. Tá aparecendo para vocês? Dei um sinal. Opa, beleza. Então, pronto. Vamos lá. A Interpretação dos Sonhos é um livro bastante denso, como vocês já puderam, né, ver. Quem tem o livro físico, como o Carlos aqui, que já mostrou o livro físico. Quem tem o livro em PDF também já viu lá a quantidade de páginas. Então, assim, a nossa proposta é ir caminhando nesse texto, nesse livro, né, a passinhos miúdos, porque além de ser uma teoria densa, repetindo essa palavra novamente, mas é a que me vem à cabeça, é uma teoria que necessita de um pouco desse nosso olhar mais aberto, né? Um livro extenso e que a gente não tem como fazer 2, 3 encontros para falar desse livro, né? Tem que ir sendo degustado ali devagarzinho. Fernanda, seja bem-vinda, boa noite. Então, o Freud já inicia o livro com essa frase, né, interessantíssima, que já nos coloca, assim, de certa forma, aos desavisados, talvez nesse lugar de um olhar um tanto quanto, desse olhar já desconfiado, né? Fernanda, você gostaria de falar? Não, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o texto já inicia, né? A minha interpretação é péssima, mas flectere-se neco superos aquerontam vivo. Se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno, né? E a frase aqui, utilizada por Freud, de Virgílio Eneida. Como é que foi para vocês adentrarem esse livro já percebendo essa frase? Qual a impressão que vocês tiveram? Claro que quem já está aí numa conversa interessante com a psicanálise já tem uma noção, né, de que trata o livro A Interpretação dos Sonhos, mas para quem, nesse primeiro momento, né, teve contato com o livro, pode achar até um pouco estranho o Freud iniciar com uma frase um tanto quanto mística, digamos assim, né? Carlos, pode ficar à vontade. Na verdade, eu já tinha dado uma papirada no livro, né? Eu acho que ele entra com essa frase mesmo para provocar, na verdade, né? Porque até então os sonhos na época, antes, né, de Freud, da psicanálise,
era interpretado como fugiu a palavra, como um presságio ou uma mensagem divina vinda de Deus. Então o pessoal interpretava muito os sonhos nesse sentido, na verdade, né? Acho que ele faz isso para provocar mesmo. Exatamente, perfeito, Carlos. Ele já vem dando uma chacoalhada, né? E ele vem trazendo justamente o pensamento em que se tinha, né? Os pensadores, o que os pensadores falavam sobre os sonhos, tanto também no senso comum, quanto a filosofia e as ciências da época, o que se tinha proposto sobre os sonhos. Tanto é que nesse início do livro, o Freud vem justamente trazer o que esses pensadores falavam sobre, né? Ele vem trazer a opinião ali, até uma opinião tanto científica, filosófica, e de outras áreas também, de outros pensadores, para, a partir do discurso que se tinha no senso geral, no senso científico, filosófico, o que se discutia sobre os sonhos. E esse livro do Freud levou um tempo, né, até que realmente ele fosse valorizado, vendido e ser visto com o seu propósito. Até o título do livro, ele quer mexer, ele quer, né, instigar a interpretação dos sonhos. Por quê? O que se tinha sobre a interpretação dos sonhos? Se hoje a gente for na internet colocar a interpretação dos sonhos, além do livro de Freud, vai aparecer vários livros daqueles almanaque dos sonhos, né? Porque quando você sonha com um besouro, aí vai ter lá o significado. Se você sonhar com urso, é não sei o quê. Então, assim, meio que um dicionário dos sonhos, o que é o significado de cada sonho, e é um significado fechado, né? Para Freud, a literatura que se tinha sobre os sonhos, o Freud utilizou para justamente colocar os contrapontos, dizer, olha, a psicanálise olha de uma forma diferente, né? Diferente do que se tem aqui. Os sonhos eles eram tidos como algo de natureza divina, tanto é que vem aí dos vestígios proféticos da Bíblia, né? O sonho lá da questão que vê o que é que aconteceria das pragas lá do Egito, que um sonho meio que premonitório, assim, que previa o futuro. Então, a grande parte do que se imaginava que seria o sonho, era justamente nesse âmbito meio espiritual, meio divino, profético, de sempre ter algo meio que premonitório ali, de uma adivinhação para o futuro. O que é que esse sonho quer me dizer? O que é que vai acontecer? E aí, se você sonhasse com um acidente, aí vai acontecer um acidente, né? Em algum momento, tinha sempre esse viés mais de profético, né? Do que aconteceria. Com relação à ciência, né? A concepção pré-científica, na verdade, antes ali da ciência fechar algo mais sustentável sobre essa relação, os antigos certamente se encontravam em harmonia plena com uma visão geral do mundo, que costumava projetar como realidade sobre o mundo exterior o que só tinha realidade na vida psíquica. Então, aquilo que era sonhado, ainda nessa concepção pré-científica, tudo que era sonhado era meio que algo que se tinha ali da vida psíquica, mas que era na realidade, da realidade. Como é isso? Era algo que poderia acontecer, ainda nesse viés profético, ou então algo apenas que havia acontecido naquele dia. Um sonho com características um tanto mais estranhas, digamos assim, que às vezes a gente tem aqueles sonhos meio hollywoodianos, né, de umas fantasias intensas, era interpretado como algo
que poderia vir a trazer alguma mensagem divina ou alguma mensagem que pudesse modificar a realidade, né? Então, a vida psíquica, ela agia de forma ou a condensar aquele dia, né, o que havia acontecido naquele dia, ou vir a trazer novas informações para o futuro, né? E aí vem Freud e derruba todas essas concepções, porque o Freud ele vai levar muito a sério a questão dos sonhos, até pelo olhar, até pelo viés do que era a proposta de Freud, né? O Freud vem dizer que os sonhos eles são um caminho direto para o inconsciente, né? E é notório que no senso comum não haveria a possibilidade das pessoas, da sociedade inteira, ter esse entendimento sobre a psicanálise. O Carlos e a Adriana levantaram a mão ao mesmo tempo. Vocês podem ir no par ou ímpar aí para quem vai falar primeiro. Pode ficar à vontade, Carlos. Não, desculpa, foi sem querer aqui, perdão. Então, pronto. Professor, eu sempre tive muitos sonhos, muitos mesmo assim, sonhos que... E eu lembrava sempre de todos os detalhes, né? Por muito tempo eu anotava todos os meus sonhos, tenho agendas e agendas com os meus sonhos, né? Aí depois de um tempo eu fui parando, não vou anotar mais não. Mas eu já tive sonhos que, assim, não chamo de profético, não, mas que eles realmente tiveram significado e que se confirmaram, né, assim, um tempo depois, e sempre era em relação aos outros, nunca era em relação a mim, né? Então, e assim, eles não eram claros, tipo assim, a pessoa vai sofrer um acidente, e aí alguns dias depois ela vai e sofre, não. Eles eram subliminares, digamos assim, né? Um exemplo de um dos sonhos que eu tive. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a visitar um mosteiro, eu sonhei com vários caixões em pé, encostados nas árvores. Lá era um sítio e tinham muitas árvores. E aí eu sonhei com, em cada árvore, encostado vários caixões, assim, em pé, né? E aí alguns dias depois, assim, um tempo depois, muitos monges saíram do mosteiro, né? Claro que eu não tive absolutamente nenhum entendimento na época, só que como eu anotava tudo, isso foi um fato que chamou muita atenção de sair vários irmãos de uma vez, eu liguei a isso, né? E tiveram muitos outros, né? E, enfim. Mas continue, eu só queria dar esse exemplo mesmo. Excelente, Adriana. E assim, a canálise, ela não tem como adentrar nas questões religiosas, não tem como adentrar no que no espiritual, no que se tende a acreditar, né? Mas eu te dou já a palavra, Carlos. Mas assim, há inclusive psicanalistas que há diferenciação, né? Psicanalistas eles podem escolher ser espiritualizados, ter alguma religião ou não, isso não impede, vai depender de cada um. Mas eu conheço psicanalistas que afirmam existem sonhos premonitórios e os sonhos que fazem parte ali da questão da vida psíquica, né? Nós não vamos entrar aqui, até porque eu não tenho arcabouço, não tenho, né, bagagem espiritual para falar aqui sobre qualquer que seja esse viés da linha de pensamento, né? Então, eu vou me manter na linha psíquica de Freud, mas sem dizer que concordo ou discordo, mas então eu vou trazer o que o Freud trazia, apesar de vários psicanalistas, colegas, alguns
até teóricos também, dizerem que há essa diferenciação, né? O Marcelo discorda. Então, vai já falar, Marcelo. Então, eu vou me manter aqui freudiana. Carlos, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Ouvindo a colega falar, que ela lembra do sonho, na verdade o que a gente lembra é o conteúdo manifesto, né? Ainda tem alguma coisa por detrás que é bloqueado, na verdade, né? Pelas nossas barreiras ali, né? E a gente vai entrar lá no vídeo, no ego, né? Então, só para ressaltar isso, que a gente lembra do sonho, na verdade, é o conteúdo manifesto. O que está por trás, né, desse conteúdo manifesto, que acho que é o que interessa a psicanálise, na verdade, né? É excelente, exatamente. E a gente vai ver, diferenciar conteúdo manifesto, né, e esses elementos oníricos mais para frente, que o livro é fantástico. Marcelo, pode ficar à vontade, você falou aqui no chat. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Não, essa parada aí de... parada, né? Mas essa ideia de que os sonhos premonitórios, ou que os sonhos passam a ideia de que são mensagens de deuses, ou que os sonhos... assim, acho que essas duas ideias que no texto ele implica, né? Que os sonhos são mensagens de deuses e que os sonhos são mensagens de que vai acontecer, do que vai acontecer. Aí você comentou aí, eu realmente não... Eu concordo com Freud e discordo dessas ideias, ou dos psicanalistas que dizem que sonhos são premonitórios ou algo do tipo. Era só isso mesmo. Boa noite para todo mundo aí. Excelente, Marcelo, boa noite. Podem ficar à vontade para abrir o microfone ou levantar a mãozinha aqui, tá bom? Esse é o intuito do grupo, essas discussões. Boa noite, eu estou entrando agora, me atrasei. Boa noite, Maria, seja bem-vinda, sem problema. Tá ficando gravada e depois, se você quiser ver o comecinho lá pelo YouTube, tá bom? Então, assim, o Freud, ele leva muito a sério a questão dos sonhos e ele sai desse viés do senso comum, do senso geral, né? E desse senso de profético, porque, na verdade, tudo nos sonhos tinha esse lado profético, místico, alguma coisa ali, né, de um arcabouço ali fantasístico no sentido mais popular, de algo fantasioso, de algo que realmente vinha trazer sempre uma mensagem. Sonhos eram sempre uma mensagem de algo que poderia vir a acontecer. E aí o Freud vem dizer, não, tem mais alguma coisa aqui. Porque enquanto estamos acordados, estamos conscientes, muitas coisas desses sonhos nós não lembramos, né? E aí esse sonho vem com uma coisa completamente estranha, completamente diferente, muitas vezes, né? E às vezes sonhos que são, assim, como se fossem rebuscando ali coisas que nós já passamos, né? Então, o Freud vem dizer, os sonhos são uma estrada para o inconsciente. O Freud já estava ali nessa fermentação, digamos assim, da psicanálise e da teoria do inconsciente, porque o termo inconsciente, ele não surgiu ali de Freud, a partir de Freud, né, o conceito inconsciente. O que o Freud vem trazer, na verdade, é o inconsciente como um sistema, né? O inconsciente de Freud, ele vem como um sistema. Já se tinha literatura sobre as questões inconscientes, mas o inconsciente como um sistema, que não é algo irracional, que é algo que funciona através de determinadas características, elementos, como um sistema mesmo girando, né, digamos assim, girando, foi o Freud que realmente trouxe, que organizou nesse sentido, né, o que se tinha, o que se conhecia cientificamente por inconsciente é aquilo que não estava consciente, que não estava na consciência, mas não como um sistema próprio, simbólico, não nesse sentido, né? E o Marcelo colocou aqui, verdade, concordando, muito bem.
Então, o Freud vem dizer, olha, todo sonho, a princípio, todo sonho é a realização de um desejo. É claro que o Freud vai dizer, existem aqueles sonhos que são realizações das pulsões, né? Quando a gente sonha que está quase fazendo xixi, a gente sonha que está fazendo xixi e a gente acorda quase assim nas vias de fato, né? Então, o nosso corpo, a nossa mente ali funcionando em harmonia nesse sentido. Então, sonho uma tentativa de realização dessa pulsão, né? Desse desejo, dessa necessidade. Ou então você está sonhando aqui com a vontade de comer frango assado. No sonho você está comendo frango assado e você acorda ali sentindo o cheiro do frango assado, né? O Freud vai dividir. Existe, né, esse sonho, essa tentativa de satisfação ali, que vem do corpo, do físico, né, dessa necessidade, dessas pulsões, mas o sonho, ele é uma tentativa de realização de um desejo e também no sentido inconsciente de outros desejos. E aí a gente pensa assim, nossa, mas o que a gente chama de pesadelo, né? Não é um sonho também? O que a gente está tentando, qual é o desejo que a gente está tentando realizar num pesadelo? E aí eu volto para um exemplo que eu gosto bastante. Carlos, pode ficar à vontade. Não incomoda, né, Vera? Eu acho que o sonho também, além de ser a realização de um desejo, ele também, eu consigo ver como também uma válvula de escape, na verdade, né? Quando eu acredito que coisas que tu não consegue resolver em estado de consciência, quando tu entra no estado onírico, tu esteja, né? Aqueles conflitos, aquelas coisas todas. E ressaltando também, o sonho também recebe influência do meio, na verdade, né? Isso está lá também dentro do livro. Acho que, se não me engano, no início lá, a gente vê que a gente fala sobre isso, que o sonho recebe a influência do meio externo, na verdade, né? Um barulho, de repente, o sonho liga esse barulho pode ter um sonho relacionado a esse barulho, despertador de um telefone, ou outras coisas que estão lá no livro, né? Estão me adiantando aí. Perfeito, exatamente, Carlos, exatamente. Isso mesmo. O Marcelo pode ficar à vontade. Pronto, isso que o Carlos falou é verdade. Os próximos capítulos do livro, ele fala sobre isso, né? Sobre, assim, o Freud, ele era neurologista, né? Acho que em 1900, se eu não me engano, ele já tinha se desvinculado um pouco do Breuer, né? Ele já estava um pouco se afastando dessa ideia de hipnose, dessa ideia, né, de sugestões e tal, e aí, né, desse método catártico e tal. Então, por ser neurologista, ele estava querendo também ser bem famoso, e ele olhava muito também, as suas pesquisas nessa época, era sobre as questões nervosas, sobre o sistema nervoso. Então, por olhar o sistema nervoso, ele olhava também as questões biológicas, né? E aí tem uns capítulos do livro que fala estímulos sensoriais externos, estímulos sensoriais internos, abre parêntese, subjetivo, aí os estímulos orgânicos e outros estímulos. Ou seja, ele olha sempre para as questões físicas, fisiológicas, biológicas do ser humano. Isso aí que o Carlos falou é realmente porque o que o Freud escreve no texto, né? Ele está sonhando, tem um exemplo de um sonho que ele está sonhando e de repente o despertador no seu ouvido, muito alto, muito alto, muito alto. Perdão. Na verdade, ele sonha com a mulher vindo com uma prateleira com copos de vidro, aí ela cai no chão, aí quebra, faz um barulho extremo. Aí ele se acorda, é o despertador. Ou então ele sonha, aí aqui é um exemplo de estímulos sensoriais externos. E aí os estímulos sensoriais internos, quando ele está com sede, ou então quando ele está com vontade de comer frango assado,
aí dá aquela salivada, dá aquele gosto na boca e tal, ou seja, os estímulos sensoriais internos. Interessante que o Freud sempre traz os teóricos que afirmam algo e os teóricos e a teoria biológica, né? E aí, além disso, que eu gostaria de falar também que ele reformula essa frase, né, nesse texto, que o sonho é a realização de um desejo. Realmente é um desejo, isso aí, o sonho, né? E aí ele reformula dizendo que o sonho é uma realização, aí abre parêntese, disfarçada de um desejo, abre parêntese, reprimido. É bem interessante isso aí. Mas acho que a professora vai falar aí depois. Perfeito, Marcelo, perfeito. Como a gente vai nesse caminhar, e a gente está começando nesses primeiros parágrafos aqui do texto, todo esse desenrolar, a gente vai passar por eles também. Mas foi excelente a fala de vocês dois trazerem, já ter apontado isso aqui, para a gente ir abrindo esse nosso leque aqui, né? Ô, Adriana, pode ficar à vontade. Professora, analisa um sonho ruim, como chama o Marcelo, né? Eu chamo de pesadelo mesmo. Analisa um sonho aí. Uma pessoa sonha, um sonho dentro de um sonho, né? Ela tem um sonho de ela sendo assassinada, né? De uma forma muito cruel. E aí ela acorda. Aí começa a acontecer exatamente o que tinha acabado de acontecer. Ela é assassinada de novo. Aí, de fato, ela acorda na vida real. Né? Ou seja, foi um sonho dentro de um sonho, o mesmo sonho, né? Sendo um assassinato. Como é ela tem desejo de ser assassinada? Me ajuda aí. Bem, se me permite, é muito interessante a gente olhar como que você se sentiu nesse sonho, né? Assim, eu também já tive sonhos como o meu amigo sofrendo um acidente e morrendo. E eu fiquei com medo. Eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste. Eu chorava, assim, no sonho. Meu Deus, meu amigo morreu, que droga, olha isso, como é que isso pode acontecer? Ou seja, o sonho, não é que ele realizou o desejo de que meu amigo sofresse um acidente, mas ele realizou o sonho de eu ficar triste. Então, e ele realizou o desejo de eu ter medo, entendeu? Então, tipo assim, você teve medo de ser assassinada. Então, o sonho, ele realizou esse seu medo. Agora, como... por quais objetos, mediado pelo quê, aí é outra interpretação, entendeu? Mas, assim, pelo que eu entendi, lendo o livro, eu já tive esse tempo de ler o livro 2 vezes, e eu fiquei analisando também, assim como você, Adriana, de escrever os sonhos, né? E aí eu fiquei perguntando, mas por que eu queria que minha mãe morresse? Nada a ver, pô. Nada a ver, eu não quero que minha mãe morra. Mas o meu medo de perder minha mãe foi realizado. Ou seja, eu senti medo quando eu estava sofrendo, entendeu? Talvez, aqui é uma hipótese, o medo de perder a vida, o medo de ser assassinada, né, aconteceu. Não é que seja um desejo assim, eu quero que me matem, mas é meio que dialético, é ambíguo também isso aí, é uma parada bem viajosa, bem viajosa. Literalmente um tiro pela culatra, né? Pô, não quero, acontece. Exatamente. Eu tenho medo de ser assassinado. Aí você sonha, vai dormir, aí eu morro de medo disso. Como você tem medo, o sonho ele absorve, o inconsciente pega isso aí, elabora um teatro assim, aí bum, aí coloca você nessa situação. É bizarro, mas assim, pelo que eu entendi, é isso. Talvez você tivesse medo, sentisse medo, e o sonho realizou esse seu desejo de sentir medo. Sua análise, professora, por favor. O que me chamou a atenção é que essa pessoa acorda 2 vezes. Né? Qual é o significado desse... Foi eu mesmo, professora. Desse estar sonhando, né? E acordar dentro do sonho, né? E acordar novamente. Esses 2 acordados. Não tem como fazer uma análise, assim... Pum, chegou aqui, né? Dá para a gente lançar, como o Marcelo muito bem trouxe aqui os apontamentos dele, né, para esse olhar. Mas uma análise, a gente pode lançar o que nos chamou a atenção, né? Mas uma análise não dá para fazer aqui. Mas seria um ponto interessante, foi um ponto que me chamou a atenção,
acordar. Você está sonhando uma coisa ruim, acordar e continuar, e o terceiro acordar, né? Camila, pode ficar à vontade. Só para destacar, né, que até no próprio livro, né, quando a gente vai lendo, e aí articula, obviamente, com a teoria, né, freudiana sobre o inconsciente, essa questão da sublimação e do recalque, né? Que às vezes quando você sonha com uma pessoa, com um fato, né, muitas vezes há um recalque, né? E o sonho não é com a pessoa ou com você mesmo sobre o que você está sentindo, né? Aquela sensação. Então, tem até um exemplo no próprio livro mais à frente, né? Para quem já leu, de que acho que era um amigo que tinha sonhado com uma criança, né? Que eram 2 gêmeos, e um tinha morrido, o outro tinha sobrevivido. E aí ele achava que estava desejando a morte do que tinha sobrevivido, né? E no fim, fazendo a análise, não tinha nada a ver com nenhum das 2 crianças gêmeas que tinham morrido, né? Tinha a ver com o medo dele, eu não lembro bem do que era, mas a criança era ele mesmo, né? Não era. Então, o sonho é sobre a gente, né? Então, eu já tive sonhos da minha filha sendo abusada, né? E acordei muito assustada, né? Mas analisando, talvez o medo, porque o sentimento não foi exatamente esse, né? O medo não era do abuso dela, mas talvez algo do meu inconsciente, né? Porque a gente, em alguma medida, quem é mulher já sofreu, né? Algum abuso na vida, seja de um vizinho, seja de um amiguinho. Infelizmente, isso é uma realidade que é inerente à condição de mulher, na verdade, né? E aí eu analisando esse sonho, assim, não, tem a ver com esse medo que eu tenho da minha filha ser abusada, né? Mas também tem a ver com o próprio fato de eu ter sido abusada, né? De eu ter sido uma criança como ela e ter sido abusada, não por nenhum parente, mas por um vizinho, né? Ou por um amiguinho mais velho, né? E é isso, né? Que na verdade essa teoria toda está muito interrelacionada com as próprias categorias, né, do Freud e da noção de inconsciente dele. Então, às vezes você sonha com uma pessoa, mas o sonho não é sobre essa pessoa, né? O sonho é sobre você, né? O sonho em você em uma situação, mas aqueles elementos não representam aquilo que está no enredo do sonho, vamos dizer assim, né? Mas são elementos simbólicos, né? De outras coisas que estão no inconsciente que são recalcadas. É isso. Exatamente, Camila, perfeito. Os sonhos, ele tem muitas formas de se manifestar, né? Tem muitas formações, né? A elaboração onírica, ela também tem os seus recursos, né? E exatamente todos esses detalhes a gente vai ver mais à frente no decorrer desse caminhar dentro do livro, né? E assim, com relação a interpretar os sonhos, é preciso que seja dentro da análise, porque existem elementos que saltam na interpretação que é preciso que seja ali analista, paciente, né? Não dá para fazer aqui bem. O Marcelo está até dando risada aqui, mas assim, ele trouxe os apontamentos dele, que são, sim, muito coerentes, conforme que ele observou no texto, né? Mas eu, como psicanalista, não posso fazer essa análise aqui, tá? Eu posso apontar o que me chamou a atenção, e aí você diz, né? Você vai pensando aí e leva para a sua terapia, né? Essas questões, tá bom? Mas, pessoal, vocês estão excelentes. A relação do sonho com a vida de vigília. Se pensava, né? De certa forma, em algum momento o Freud tomou cuidado para que isso fosse desvencilhado, em acreditar que a vida de vigília, ou seja, acordado, né, ou acordado e dormindo, tivesse uma certa extensão ali. E é muito o que a ciência fala hoje, né? Quando a gente dorme, o nosso cérebro vai ficar processando tudo que ocorreu no nosso dia, né? Isso é verdade.
Mas, então, os sonhos vai ser apenas a vida, o que você vivenciou acordado e que está sendo processado ali. Opa, não é bem assim, né? Não é apenas isso. E o Freud tomou esse cuidado para que não viesse a ser compreendido como algo simples assim. Ele faz essa conversa entre os teóricos, que já foi até trazido aqui, né? Não importa o que o sonho ofereça, ele retira seu material da realidade, da vida do espírito, que se desenrola nessa realidade. Por mais estranha que seja sua atividade, ele jamais consegue se esquivar do mundo real, né? E suas criações mais sublimes e também as mais grotescas precisam sempre emprestar sua matéria-prima daquilo que o mundo dos sentidos apresenta aos nossos olhos, ou que, de alguma forma, já encontrou seu lugar no nosso pensamento desperto. Em outras palavras, daquilo que já vivenciamos externa e internamente. Então, tem uma ligação, uma linha aqui que ele vem dizer, opa, tudo que já vivenciamos, ele vai passear aqui, ele pode passear pelo sonho. E aí, é o que o Freud vem dizer, ele traz vários exemplos, né, de coisas que aconteceram nos sonhos e que a pessoa já havia vivenciado e não lembrava, né? E tem até um exemplo de um rapaz que fala que sonhou com uma palavra e diz lá a palavra estranha e para ele era uma palavra nova. E aí é dito para ele, não, essa palavra é uma bebida. É uma bebida que existe em tal lugar. E aí ele ficou um tanto quanto desconfiado e, na sua rotina, ele percebeu que havia um cartaz, né, com esse nome e que era no local que ele havia passado diversas vezes durante o dia por vários meses, né, e não tinha percebido. Então, assim, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele registra tudo. Lembra que desde o momento em que somos formados o inconsciente, não como sistema ainda, segundo alguns teóricos, mas ele já está lá registrando as nossas experiências, porque antes de pensarmos, raciocinarmos, nós primeiro sentimos, né? Quando estamos sendo formados, antes de pensarmos, nós sentimos. Se sentimos, nós somos afetados. Então, os afetos, de certa forma, eles vêm primeiro do que a nossa parte consciente, do que a racionalização. Marcelo, pode ficar à vontade. Pronto, aí vem aqueles sonhos que as pessoas têm, né? E diz assim, nossa, eu sonhei com com várias pessoas, ou foi só com uma pessoa, e diz assim, eu não me lembro do rosto, eu não reconheço, eu não consigo me lembrar desse rosto, mas era parecido com fulano, então não era parecido, mas eu não reconheço. Aí a pessoa diz assim, não, nunca vi essa pessoa na minha vida. Aí que vem, né? Tipo assim, é a memória no sonho, né? Porque você não se lembra porque talvez você não, assim, você não consegue alcançar ainda, mas como você era criança, você conheceu várias pessoas, quando você era adolescente, você conheceu várias pessoas, então, tipo, essa pessoa você já conheceu, mas você só não consegue lembrar totalmente, mas o seu inconsciente, como é né, diria assim, mais forte, ele consegue projetar com alguma coisa. Aí vem aqueles sonhos que você tem uns vê uma pessoa e não consegue recordar quem é, né? Exatamente. Exatamente, Marcelo. A Helena falou aqui, eu já sonhei com pessoas que não lembrei depois, né? Exatamente. Carlos, pode ficar à vontade. Carlos, depois a Camila. Eu acho que na interpretação do sonho, não é acho que o analista, ele tem que, do ponto de vista, tá? Ele não tem que analisar o conteúdo do sonho, mas sim a fala de quem está, né, tá falando ali, né? Eu acho que se a gente pegar o conteúdo do sonho, a gente tem que prestar atenção na fala, né, sobre esse sonho, porque tem muita coisa que ainda fica lá no inconsciente, que a gente não consegue acessar. Então, como eu falei, o que a gente vai acessar é só o que foi permitido. Eu acho que a gente tem que analisar a fala da pessoa e basicamente pegar e destrinchar ali o que a pessoa está falando, na verdade, né?
Sim, Carlos, perfeito, exatamente. É um dos motivos pelos quais eu ressaltei aqui o quanto que é delicado, é uma análise, assim, né, de um sonho, principalmente aqui, não, vamos analisar o sonho aqui, né, eu entendo que é um momento que a gente está discutindo, mas, assim, é porque precisa mesmo dessa, do que é trazido, do discurso desse que traz o sonho, né, e isso leva até um certo tempo, porque as ligações do inconsciente, ele sai, o inconsciente ele se manifesta de forma codificada, né? É uma criptografia ali, digamos assim. Então, é o que se diz desse sonho, né? Como é que se diz? Mas qual é o sentido do que se diz desse sonho que tem para essa pessoa, né? A gente entendeu o quanto que é delicado. Senão a gente cai no risco de certa forma, entender o sonho quase como aqueles manuais, né? Ah, então esse elemento aqui é porque por causa disso trazer ele como um joguinho, colocando todos nos seus lugares. E o Freud, no decorrer do texto, ele vai dizer que é muito mais, né? Muito, tem um outro viés ali. Se a gente for pensar em Lacan, é aí que a volta é grande, né? É o discurso desse que fala sobre o sonho, né? Camila, pode ficar à vontade. Não, é só um exemplo interessante, né? Acho, não sei se das mulheres aqui quem já ficou grávida, quando eu estava grávida, eu tinha sonhos assim que não fora da lógica totalmente, que eu nunca tinha tido, né? Por exemplo, eu sonhei que meu pai, né? Eu chegava em casa no Henrique Jorge, que é onde eu morei por muitos anos, né? E tava a polícia, tava um monte de gente, achei, pronto, uma merda grande ali, né? E aí, de repente, a minha irmã dizia para mim, né? O pai comeu uma pessoa. Assim, mas eu pensando comer no sentido intransitivo, né? Comeu, né? Fulaninha, né? Não, Camilo, tu não tá entendendo, ele comeu mesmo. Matou uma pessoa e comeu. Assim, comeu? Aí ficava, né? Assim, era todo desenrolado esse sonho nessa história, né? E aí tive sonho também com o pai da minha filha, né? Sonhos assim, ele vestido de travesti. Então, coisas assim, totalmente, que não dá, né? E aí um dia, depois de ter ficado grávida, de começado a ler sobre paternidade e tal, né? Diz que fica, quando a gente fica grávida, fica totalmente desorganizado, né? O id, né? O ego, o superego, fica desorganizado, né? E essa questão do inconsciente e da sublimação, né, por conta dos hormônios e várias mudanças também do próprio self, né, desorganiza a psique da mulher. Aí tá explicado por que eu tive esses sonhos, né, completamente, assim, incríveis, né, a desorganização mesmo, como a mulher muda, né? E eu lendo outras coisas, né? Que diz que o puerpério e a gravidez, né? É o lugar de maior desestruturação, né? De desintegração quase do ser, né? Da mulher. Que é assim, o que é mais próximo é a adolescência. Só que a adolescência não é uma mudança repentina como é a gravidez e depois o próprio puerpério, né? E aí é só para colocar essa ressalva, né, nas mudanças aí. Como tem também Freud está certo, né? Tem alguma coisa da base biológica aí também, né? Que tem a ver com a nossa psique também. Enfim. Sim, e o Freud vem dizer, inclusive, que é excelente seu exemplo, mas o Freud vem dizer que o que há de interno, aliás, o que há no sonho, né, que é sonhado, né, já existiu internamente, né, então, assim, há essa desorganização, mas nada é criado de novo, né, apesar de ser um sonho hollywoodiano, são suas questões internas ali que estão bagunçadas, mas que são internas.
Deixa eu ver. Agora só Deus sabe o que Professora, representam, só Deus sabe. Eu mesmo não sei. professora, usando é, posso falar? Pode ficar à vontade. Ah, usando o exemplo da Camila, é Camila, né, que falou agora há pouco, Isso, exatamente. é, uma amiga minha, ela, tipo, surtou após a gravidez. Acho que isso também tem a ver com o que a Camila falou, né? Uhum, E ela teve surtos do psique dela, aí recente, está com 2 anos. Tá com 10 anos que ela teve a filha dela, né, e tudo, aí teve um surto. uhum, Aí agora, há 2 anos atrás, ela descobriu que ela tem bipolaridade. Aí o uhum, primeiro surto foi quando ela ficou grávida e teve a filha dela, né? E o segundo, há 2 anos atrás, foi o término do namoro, que ela uhum. terminou com o namorado dela. Aí tem tudo a ver, né, com o que a Camila falou, é uma explosão de coisas, né, que acontece com a mulher. Sim, também, mas lembrando que o fisiológico, ele é modificado pelo psíquico, né? É o psíquico que acaba ali manobrando as coisas. Então, o que representa para essa pessoa estar grávida, ter um filho, né? O que é o sentido? O que vai mudar ali? Já muda, claro, que fisiologicamente diversas coisas, né? O próprio fato de gestar modifica hormônio e diversas coisas, mas lembrando que há o inconsciente antes de qualquer coisa, né? Olha os dois rompimentos, né? A gravidez e o fim da gravidez no puerpério é um certo rompimento, né? E o rompimento do namoro também. Então, assim, são questões a serem observadas, né? E é por isso que muitas vezes a psiquiatria bate bastante com relação à psicanálise, mas o quanto que a psicanálise tem esse olhar para o sujeito, olhar para essa individualidade, um olhar, digamos, mais profundo. Profundo não seria a palavra, porque estaria desmerecendo a psiquiatria, e não essa a intenção, mas é um olhar para além de sintomas, né? O que é que esses sintomas significam para essas pessoas, né? Quando a psiquiatria veio a tratar com medicamentos e com algumas técnicas, os adoecimentos psíquicos, e aí vem fazer propaganda da saúde mental, vem a psicanálise, que poderia estar de mãos dadas com a psiquiatria e com a psicologia, para dizer, também temos outros vieses, a psiquiatria é importante, os remédios são importantes para segurar ali, né, uma situação extrema, mas é preciso olhar também, né? Não é apenas uma muleta que a gente vai dar e resolveu, né? Então, assim, tudo há um sentido ali que envolve o inconsciente. Lembrando, todos os nossos adoecimentos, eles partem ali da questão psíquica e emocional, eles têm um pezinho lá, né? Na questão psíquica e emocional. A neurociências, inclusive, vem dizer, se você assistindo 5 minutos de notícia ruim, né, no jornal de notícia ruim, a sua imunidade cai por tantas horas, ela diz a quantidade de horas, sei lá, 5 horas. Então, assim, como é real, exatamente, Marcelo. Então, a nossa vida psíquica, ela está o tempo todo ali, manobrando mesmo, direcionando, dirigindo, né, os nossos hormônios, o nosso corpo, está tudo interligado. Então, deixa eu retornar aqui para você. Os sonhos, o Freud vem, né, nesse contexto aqui, de que o sonho seria algo profético para o futuro, o Freud vem dizer assim, por todos esses elementos, né, tanto as questões da vivência, da experiência, de estar sentindo o cheiro e no sonho, o cheiro está querendo ir ao banheiro e a gente ter que acordar, né, e estar com vontade de ir ao banheiro. E diversos outros que ele fala, justamente esse também da bebida, que o rapaz sonhou lá com o nome da bebida, que não conhecia. O próprio Freud coloca o sonho dele lá
como exemplo, em que ele falou sobre uma planta também, do sonho sobre uma planta, que havia esse nome dessa planta. Então, assim, o que o Freud vem dizer? Os sonhos, eles refletem o passado e o presente. São coisas que estão registradas ali no inconsciente, né? Eita, que o chat bombou aqui, deixa eu ver aqui. A Camila falou, a gente que separa de forma cartesiana mente e corpo. É verdade, e isso influenciada, né, pelas ciências. A Maria falou, me mantenho saudável, evitando assistir jornal pela TV. Também, tem muitos anos que eu não assisto, até porque não tem nada de realmente bom. E o Marcelo, isso, na sua monografia. É melhor mesmo, Maria. É verdade. Então, assim, o Freud vem dizer, olha, os sonhos, eles refletem questões do passado e do presente, porque esses elementos, eles vão estar lá nessa vida psíquica, vão estar lá registrados nesse inconsciente, né? E é nesse ponto onde o Freud vem bater nessa questão do futuro, do profético, que os sonhos vão sempre refletir isso. E o Freud vem dizer, não, os sonhos, eles fazem ligações. O nosso inconsciente, ele é um excelente artesão, né? Esse grifo meu. Um excelente artesão no sentido... Sabe quem já fez crochê aqui? Quem já fez crochê? Que tem que iniciar crochê fazendo uma tal da corrente. Acho que crochê foi algo assim... quem inventou crochê não é de Deus. Não é de Deus. Eu já tentei crochê e, nossa, para mim é uma das coisas mais difíceis que tem. Nada com linha, para mim, não dá muito certo. Então, assim, quem vai fazer crochê, primeiro tem que fazer uma correntinha, aprender uma tábua. Marcelo, uma bela metáfora inconsciente. Então, assim, quem vai fazer crochê tem que aprender a fazer uma correntinha. O inconsciente é excelente em fazer correntinhas. Ele faz correntes de sentidos, né? Um elemento que não tem nada a ver aqui, ele está ligado a uma experiência que você teve na infância, com a experiência que você teve nessa fase adulta. Então, são registros que são lançados lá no inconsciente, e por conta do afeto, por conta de fazerem essa ligação, eles ganham um sentido próximo ali. Marcelo, vai ficar à vontade. Aí vocês que escreveram sonhos, vocês pegam os sonhos que vocês escreveram, e aí é uma sugestão do Freud, no capítulo posterior, que ele vai dizer assim, a gente sonha, né, assim, sonho muito rápido, parece que foi, quer dizer, o sonho às vezes é longo, ou rápido, enfim, e aí a gente se acorda, e aí existem lacunas, né, que é a questão da memória, a gente vai tentando lembrar e vai começando a criar lacunas, e essas lacunas, talvez seja a resistência, talvez seja resistência e enfim, a defesa, né, do inconsciente para você esquecer daquilo que você acabou de vivenciar no sonho. E aí você vai passar a escrita. A escrita é uma outra forma de expressão. Porque se eu me acordo, olho para uma pessoa do meu lado e digo assim, eu sonhei com isso, eu fui assim, aí você fez isso, fiz isso. Você vai passar meia hora falando do sonho todo, legal, agora vai escrever. Aí você escreve, às vezes dá páginas e páginas e páginas. Aí o que é que ele sugere? Você pega a primeira linha, eu estava na casa de tal pessoa. Aí você vai analisar essa frase. Eu falei isso para ela, aí é o que o Carlos falou, questão da linguagem, né, da fala, né, significante, tá? Ó, eu falei, vá para lá porque eu não gosto. Pronto, aí você tem que falar, vá para lá, vá, por quê? Não, tá. É uma análise tão assim que justamente o psicanalista tá lá fazendo crochê enquanto analisando tá, entendeu? Tá lá falando e você lá tentando fazer, porque demora, é muito detalhado, é muita coisa para você ver em uma frase só, em um sonho só. Entendeu? Realmente é incrível, é incrível. Eu já tive de me acordar e, assim, um sonho aqui, compartilhando aqui com vocês. Eu me acordei na praça ali da Limoeiro do Norte, estava tendo uma festa muito grande, aqui eu tô falando, que é minha linguagem, minha fala. E aí, claro que eu não escrevi dessa maneira, mas enfim,
Aí eu tava lá e tudo, show, legal. Aí eu ia para um apartamento. Quando eu entrava no apartamento, na janela tinha uma menina. No canto à esquerda, enrolada num pano, dormindo, tinha outra. Eu não via quem era, mas eu sabia quem era. Isso é incrível. Ela estava coberta, eu não sabia quem era, mas eu deduzia, né? O inconsciente deduz. E eu escutei um chuveiro ligado. E aí eu pensei, deve ser tal pessoa. Sempre que eu nem sei quem é, mas deve ser tal pessoa. Ou seja, essas três meninas eram três meninas, enfim, que eu estava atraído e tal, que eu estava tentando ali, né, flertar e tudo. E aí eu fiquei pensando, mas por que essas três pessoas? Por que é assim? Aí cara, eu não acredito não. Esse inconsciente montou toda essa história para dizer que essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, então depois que eu li o que eu escrevi, foi que eu vi, entendeu? E todas estavam no meu presente e no meu passado, como diz o coisa, né? Reflete. Bizarro. Excelente, Marcelo. Adriana, vai ficar à vontade. Eita, Marcelo, 3, meu filho. Devagar, né? Ei, vamos lá, professor. Então, baseado aí, né, nas teorias do Freud e as afirmativas, etc. Obrigatoriamente, os sonhos têm raiz no inconsciente, numa verdade que está no inconsciente, sendo passado ou presente, é isso? Sim, ele faz essa corrente, né? A gente sonha, né? Além das questões do dia, não é que todos os sonhos têm algo lá do inconsciente que precisa ser resolvido, mas tudo que diz respeito à nossa parte psíquica, tudo que diz respeito ao funcionamento da mente, tudo que diz respeito a gente, é do inconsciente, né? Nós estamos o tempo todo ali mostrando quem somos, de alguma forma. Então, assim, não é obrigatoriamente, mas existem elementos do inconsciente ali, né? Não é que o tempo todo o inconsciente está precisando resolver alguma coisa e vai lançar coisas do inconsciente nos sonhos o tempo todo. Né? É um gasto de energia muito grande, mas as formações do inconsciente, dentro destas estão os sonhos, né? Então, sim, grande parte dos sonhos vão ter esses elementos inconscientes que estão precisando serem vistos, outras vezes a realização desse desejo, né, ali nessa possível realização desse desejo, vai ser algo mais superficial, sem assim, tanto essa necessidade do inconsciente se manifestar ali. Consegui responder, Adriana? Sim. Agora eu tenho um outro sonho aqui para vocês analisar aí. Uma vez eu sonhei que uma pessoa, ela estava morrendo afogada, certo? Estava morrendo afogada. Eu pedi ajuda, ninguém ajudava, e ela ia morrer afogada. E aí, um tempo depois, ela estava fora ali era tipo não sei, um balneário. E ela já estava fora, não morria, né? Mas só não morreu. E aí, tempos depois, eu contei esse sonho para uma pessoa que era responsável por ela. E tempos depois, acho que alguns meses depois, ela chegou para mim e disse assim: Adriana, obrigada por ter contado o sonho para a pessoa que era responsável por mim, porque naquele período eu estava pensando em me suicidar, né? Claro, assim, né, que eu não sei. Me diga alguma coisa sobre esse sonho, porque... Você tinha contato com essa pessoa? Tinha. Não sempre, mas eu havia uma vez por semana, talvez. O Lacan vem dizer que, de certa forma, o nosso inconsciente, né, enquanto nessa relação com as outras pessoas, que acontece transferência, o nosso inconsciente, ele percebe elementos do inconsciente do outro também, principalmente nas pessoas que a gente tem uma relação mais próxima. É como se, de certa forma, o nosso inconsciente identificasse, né? Tanto é que a gente pode pensar assim, quando uma mulher
vou usar, quando a pessoa sempre se relaciona com pessoas que vai fazer sofrer ou vai traí-la, de certa forma, o inconsciente identificou nessa pessoa esse elemento, né, dessa possibilidade disso. É possível que o seu inconsciente tenha percebido, tenha registrado, né, que essa pessoa estava realmente num período, né, tenha lançado algum tipo de sinal que o seu inconsciente detectou de que não estava nada bem. E isso não foi para sua consciência, né? Pode ser uma hipótese aqui de a gente pensar, né? Pode ser que. Entendi. Obrigada. Por nada. Bom, todo material que compõe o conteúdo do sonho provém de alguma forma de experiências, ou seja, ele é reproduzido e lembrado no sonho, que faz, de certa forma, voltando a dizer que tudo é registrado no inconsciente, então, se apareceu no sonho, foi elemento de alguma das experiências pelas quais nós passamos. Muitas vezes essas experiências elas não são percebidas no consciente. Tem uma pessoa que passou a infância inteira sonhando com uma estrada e uma casa, uma rua pavimentada, e aí essa pessoa do Ceará viajou para o Rio Grande do Sul e tomou um grande susto quando, passando pela rua, encontrou a casa em que ele passou a infância inteira sonhando, né? Nunca havia ido ao Rio Grande do Sul, mas é possível que em algum momento, assistindo TV ou, né, o que quer que seja em foto, é possível, segundo Freud, que ele já tenha experimentado, já tenha vivenciado algo que tinha ligação ali com esse elemento do sonho, né? Há um equívoco em que os pensadores da época falaram, que até a gente já colocou aqui, que a relação do conteúdo do sonho com a vida de vigília resulta facilmente como produto evidente da comparação feita entre ambos, né? Ah, porque vivenciou acordado, então com certeza vai para o sonho. Pelo contrário, essa relação precisa ser procurada com atenção e em toda uma série de casos permanece oculta durante muito tempo, e é o que o Carlos enfatizou aqui, né, diversas vezes. É o que se diz, né, é o que se diz, é o discurso do sonho, não é apenas o relato do sonho em si, né, não é o que sonhou, não é o elemento sonho, mas o que é que se diz, o que é que significa para essa pessoa o sonho, né? A atenção que se dá, né? A procura, essa atenção de procurar os detalhes também. O Freud vai falar aqui ainda esse termo um tanto mais prático, né? Porque ele vem dizer assim, no meu sonho, em que eu fui pesquisar lá sobre aquela palavra que eu tinha visto, eu vi que eu registrei no livro e tal, e tal, e tal. Ele fala aqui ainda numa forma mais prática, mais aprofundando, vem dizer que essas coisas são registradas ali, nesse inconsciente, e que é na forma do discurso que os elementos também vão ganhando sentido. Qual é o sentido que eles ganham para quem está discussando, né? Isso se deve a um certo número de peculiaridades exibidas pela faculdade da memória no sonho. Então, assim, o nosso inconsciente, ele é mestre em elaboração, né? O sonho, ele vai vir ali como eu já tive sonhos, assim, que davam um filme. Então, a elaboração do sonho é extremamente intensa, e ele tem diversas formas de condensação, de não sei o que, deslocamento e tal. Tudo isso a gente vai ver mais para frente também. Então, ocorre primeiramente que o conteúdo do sonho apresenta um material que no estado de vigília não reconhecemos como pertencente à nossa experiência e conhecimento. Isso que remonta novamente a lembrar aquele caso lá do rapaz que ele pensou no nome da bebida, achou que nunca tinha escutado e tal, e aí viu que no seu dia a dia, né, pertencia a uma experiência, do dia a dia. Ele passava e via aquele cartaz, só que ele não tinha percebido que via, para ele não fazia sentido, mas tinha sido registrado.
Lembramos-nos de ter sonhado aquilo, não, porém, do fato, nem do momento em que vivenciamos, né? Muitas vezes a gente esquece, porque não tem como estar na consciência tudo, né? Imagina o caos que seria se tudo estivesse aqui na consciência, a gente não conseguia fazer nada, né? O inconsciente, ele registra, e que bom, é a nossa caixa preta, fazendo um comparativo bem esdrúxulo, bem tosco, mas é a caixa preta, né? O que a gente registra tudo lá. E a forma como ele surge aqui tem peculiaridades também. Permanecemos em dúvida em relação à fonte de qual o sonho se serviu, e somos tentados a acreditar numa atividade produtiva autônoma do sonho, até que, às vezes, após muito tempo, um novo evento recupera a lembrança do evento anterior, revelando, assim, a fonte. Nós só não sabemos que sabemos, né? Tudo está registrado lá. Às vezes a gente vai lembrar, às vezes não. Porque a gente faz uma ligação àqueles sonhos que realmente chamam mais atenção, e a gente vai adentrar esse sonho. Outros a gente vai passar por eles e ok, né? Teve uma pessoa que sonhou que estava tomando um banho de rio, e a mãe da pessoa caía nesse rio. Um rio com águas barrentas, na barreira do rio havia muitas raízes de árvore, e a mãe caía, e afundava, e sumia nessa água. E essa pessoa segurava nas raízes e tentava salvar a mãe, só que tentava salvar a mãe com os pés, batendo os pés, como se fosse afogando, tentando afogar mais ainda essa mãe, né? E a pessoa acorda em desespero, diz que acorda em desespero, e aí leva esse sonho para terapia e tal, e nessa tentativa de entender o porquê, aí no discurso, em todo o discurso que decorreu da terapia, essa pessoa tinha muitas questões com a mãe, né? Muitas questões com a mãe, e de certa forma querer afogar essa mãe, né? Segurando nas raízes ali, que tem um sentido também bastante simbólico, bastante interessante, querer afogar essa mãe, querer aceitar esse desejo de talvez querer se vingar dessa mãe, foi muito difícil para essa pessoa, porque o sonho veio não tão disfarçado assim, né, esse desejo. E aí a angústia veio, né? Então, os sonhos ruins, os pesadelos, ainda assim, de certa forma, são uma tentativa ali de satisfação, né, de algum tipo de desejo. Como é que isso vai ter sentido para a pessoa? Precisamos, então, admitir que no sonho sabíamos e nos lembrávamos de algo que havia escapado à nossa memória de vigília, né? Acordados, não lembramos de tudo. O consciente registra sempre. Vocês têm algum apontamento a fazer aqui, alguma pergunta, alguma coisa? Posso seguir? O silêncio eu entendo como sim. Então, finalizando. A profundeza da memória do sonho abarca também imagens de pessoas, objetos, localidades, experiências do tempo mais remoto que ou causaram apenas uma impressão fraca ou não tiveram nenhum valor psíquico, ou que há muito perderam essas qualidades e por isso nos parecem totalmente estranhas e desconhecidas, tanto no sonho quanto após o despertar, até descobrirmos sua origem distante. O Freud vem dizer, inclusive, que em um dos sonhos deles, ele sonhava com uma torre, que não identificava essa torre. E aí, trabalhando sobre a sua memória, sobre as suas questões, ele lembra de um momento na infância em que ele passou, salvo engano, era de trem, em que ele passou e que viu essa torre, né? Então, assim, ele está, nesse primeiro capítulo, ele está o tempo todo dizendo, olha, o que se sabia sobre os sonhos, né, o que se tinha sobre a questão dos sonhos, era que era algo profético, era que era algo ali para o futuro. No entanto, os sonhos são algo relativos ao nosso passado e ao nosso
presente, são experiências pelas quais nós passamos, que foram registradas e que elas vêm à tona de alguma forma. Algumas vezes vêm à tona apenas em sonhos mais simples, sem uma necessidade de elaboração muito grande, o que não quer dizer que não tenha nada ali do inconsciente, claro que tem, porque foi registrado nele, né? Mas não tem questões muito importantes a serem resolvidas, como os sonhos do sono um pouco mais leve, né? Mas existem sonhos, e principalmente os pesadelos também, né? Existem sonhos em que, sim, o inconsciente lança ali uma grande quantidade de elementos, né? E que a gente, muitas vezes, gasta uma energia bastante grande, depois de um tempo, até retornando esse sonho à consciência aqui, para tentarmos entender, né? Bom, pessoal, esses foram os meus apontamentos com relação a essas primeiras páginas do livro A Interpretação dos Sonhos. Vocês têm mais alguma coisa a pontuar, a perguntar? Marcelo, pode ficar à vontade. Essa parte aí é bem legal, sobre o sonho, né? Eu tinha comentado sobre a gente escrever o sonho que a gente teve e a gente acaba esquecendo. O Freud vai dizer que a gente não se excitou o suficiente para que aquele sonho se tornasse mais vivo, entendeu? Agora, a excitação aí, é claro, não no sentido sexual, totalmente, mas na excitação no sentido de se sentir afetado por ele. Eu chamo de sonho ruim. Eu acho que isso é uma opinião minha. Eu não, assim, eu não sou psicanalista, nem psicólogo, nem um grande estudioso, mas por que eu digo sonho ruim? Porque quando a gente sonha um sonho comum, a gente chama de sonho. Quando tem um sonho que teve algo ruim, peraí que passou a moto agora. Quando a gente sonha algo ruim, aí é pesadelo. Entendeu? Então eu fico pensando, poxa, então é um sonho ruim. O pesadelo é um sonho ruim, a gente só nomeou com outra forma, né? E é claro, o pesadelo também é algo que a gente se excitou de certa forma, porque a gente se lembra dele. Nossa, eu sonhei com alguém morrendo, eu sonhei caindo, alguém se afogando e tal. Então, esse começo do texto do Freud eu acho fascinante, e foi o que me motivou a tentar continuar a ler, porque ele mostra que, primeiro, essa ideia de sonho profético não real, de que o sonho diz algo dos deuses também não se concretiza, e que essa ideia da gente se esquecer do sonho, né? Mas isso aí é outro tópico. Mas a ideia da memória e da vida de vigília com a vida, eu acho isso fascinante. E parabéns aí, professora, pela apresentação. Eu me assentei um pouco aqui por causa da internet, mas é isso aí, muito bom, e eu quero estar participando aí dos outros. Excelente, Marcelo, muito obrigada. Você sempre com apontamentos que instigam, né? Sempre com essa motivação aí de trazer também esse despertar. Assim como todos, né? Vocês estão excelentes, todos os suas pontuações, né? Camila, pode ficar à vontade. Agradecer, né, a generosidade de estar aqui conosco. E só para falar um pouquinho, né, desses primeiro capítulo, né, aí a divisão aí A e B do capítulo como está no livro, é muito o que é uma coisa interessante, né? Você vai lendo os textos do Freud, né, e ele escreve muito bem, né, inclusive ganhou o prêmio, né, Nobel de Literatura, que é uma coisa que muita gente não sabe, mas a escrita é algo que o Freud domina, né? Mas ele não tem, né, a escrita do que a gente considera como uma escrita acadêmica hoje, né? Com as normas, né? Com a citação exatamente de onde termina o seu pensamento, inicia o pensamento do outro, né? É o estilo dele escrever e também, evidentemente, o estilo do fazer científico da época, né?
Mas esse capítulo, essas primeiras partes, né, do capítulo, traz muitas vozes, né, de autores que não são o Freud, né? Então ele faz assim um mapeamento do que é o sonho, né? Em várias vertentes, aí vai na Grécia Antiga, né? E aí vai pegando depois teorias mais recentes, né? Para mostrar o quanto a teoria dele é diferente, né, em relação ao que se construía sobre essa questão do sonho, né, teoricamente sobre essa questão do sonho. Né? Então, é a primeira vez, né, de verdade, que um autor vai se debruçar de uma maneira, construindo uma metodologia própria, né, científica, porque essa metodologia de analisar o inconsciente a partir do sonho não existia antes de Freud, né? Então, é interessante porque é um desvio, digamos assim, do que a gente conhece da escrita do Freud, em termos de sempre referenciar, olha, fulaninho, então ele vai citando os autores ali, né, que a gente não costuma ver tanto em outros textos, mas é exatamente para mapear o quanto essa questão da percepção, né, científica sobre o sonho é totalmente diferente do que ele vai formular, né, no texto daí para frente, né? Então é só esse destaque. Perfeito, Camila. Muito obrigada por essa pontuação tão necessária. E é justamente que assim que entramos aqui, o Carlos e eu estávamos conversando dessa certa volta que dá na gente essa leitura, né, do Freud. Pode ficar à vontade, Carlos. Eu acho que ele já fez isso bem provocativo mesmo, né? Para que a psicanálise não se torne uma coisa voltada para a faculdade, né? Hoje, claro, como a gente já conversou um tempo atrás, né, sobre a relação a isso, né? Eu acho que ele já deixa isso, Camila, bem de propósito mesmo, senão fica um texto muito... Não sei se na época ele já pensava nisso, ou de repente não, na verdade, né? Eu acho que ele, para mim, meu ponto de vista, ficou bem provocativo mesmo, para que não se tome como, né, para a faculdade, para isso. E esses primeiros capítulos desse livro, ele é bem confuso mesmo, confesso, né? A gente estava conversando mais cedo. Confesso que ele deixa bem confuso mesmo. Depois, lá, mais adiante, ele acho que ele deixa ali transparecer, né, a sua opinião. Quero agradecer mais uma vez ali, tá? Só agradecer o conhecimento de todos. A gente pega um pouquinho de cada um. E esse trabalho teu aí é surreal, cara. Estava aqui ouvindo e pensando, cara, muito bom esse teu trabalho. Muito bom mesmo. Parabéns. Imagina, eu que agradeço a todos vocês aqui por essa contribuição, né? Eu aprendo tanto quanto mais que vocês. Assim, é uma construção, acho que essa era a proposta do grupo desde sempre, essa construção, esse lugar, esse momento para a gente discutir, né? Agradeço a todos vocês, tá bom? Tenham todos uma... Camila, é excelente a sua colocação final aqui, e é justamente isso, né? O Freud, ele não queria a psicanálise como algo ali nas faculdades mesmo, era uma proposta da psicanálise. Tanto é que aí não temos graduação. Surgiu uma coisa um unicórnio aí, essa graduação em psicanálise, mas a proposta de Freud era justamente ir para um outro lado. Ele era neurologista, né? Era um médico cientista, sabia da ciência, mas ainda assim propôs uma ciência diferente, né? Pessoal, então, boa noite, muito obrigada pela participação. Valeu. Boa noite, pessoal. E leiam o texto todo, viu? É muito bom. Boa noite. Vocês vão achar que vocês... eu sonhei com papel é dinheiro, sonhei com cocô porque vai dar merda. Não. Nada a ver. Leiam ele todo, é um texto ótimo. No início eu achei que era um texto que iria dizer por que eu sonhei com tal coisa e tal coisa. Ele diz, né? Mas não de maneira tão literal. Mas é isso, aconselho. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.